voltando. Como eu falei para vocês, existem parcelas de natureza salarial e parcelas de naturezas indenizatórias. Então, as parcelas de natureza salarial foram essas que a gente tratou, mas a gente acabou de tratar. Comissão, gratificação, quebra de caixa e os adicionais. Esses adicionais são os adicionais noturno, de hora extra, transferência provisória, de periculosidade e de insalubridade. Então, essas parcelas, elas têm natureza salarial, ou seja, elas vão repercutir nas demais verbas, quais sejam aviso prévio, 13º, férias, FGTS. Algumas repercutem no DSR e outras não. Mas existem parcelas que elas são pagas pelo empregador, mas elas não repercutem. Elas são simplesmente pagas, mas quando eu for calcular o valor de aviso, quando eu for calcular o valor de férias, elas não entram nessa conta. Quais são essas parcelas que a gente chama de parcela indenizatória? São as PLRs, que são as participações no lucro, né, que as empresas têm, principalmente banco tem, né, uma parcela que você paga, normalmente o banco paga 2 vezes por ano, então a cada 6 meses você recebe um valor, que é uma parcela do lucro. Esse valor não repercute nas demais metas, você simplesmente recebe ele não é considerado como salário. Ajuda de custo, que é quando há essa transferência de um local para o outro, e aí você dá essa ajuda de custo, a empresa dá essa ajuda de custo para a pessoa se colocar, né? Se alocar, e aí é tido como ajuda de custo, não é salário. Auxílio alimentação, desde que ele não seja pago em dinheiro, ou seja, aquele vale alimentação, aquele ticket alimentação que as pessoas recebem, elas não são consideradas salário. Antigamente era, com a reforma trabalhista passou a não ser. As diárias, então diárias que você recebe porque você está viajando, também não é considerado salário. Os abonos, os prêmios, o vale transporte, o salário família, o seguro-desemprego e o PIS e PASEF. Todas essas parcelas, elas não vão repercutir nas demais parcelas, inclusive no FGTS. Elas são tidas como parcelas de caráter indenizatório. Elas estão previstas no artigo 457, parágrafo 2º da CLT, e aí eu peço que vocês façam a leitura. O abono, eu vou tentar explicar algumas delas para vocês. O abono é um ato de liberalidade do empregador, né? O empregador paga aquele valor porque ele quer pagar, é um abono, é um acréscimo que ele vai te pagar, mas em parcela única. Então, pagou uma única vez aquele valor referente a abono. E aí, esse abono, ele não é considerado salário, tá, gente? Prêmios, eles decorrem de produtividade. Então, o que é que o empregador fala? Se você bater tal meta, você ganha um valor, você ganha uma geladeira, você ganha algum tipo de serviço, uma viagem ou qualquer outra coisa, ou ganha, sei lá, tem uma oficina e você vai ajeitar seu carro aqui. Então, eu coloco como uma produtividade. Então, você tem que bater aquela meta, você tem que fazer tal produtividade para ter direito a esse prêmio. É um prêmio. E aí, com a reforma trabalhista, esses prêmios passaram a não fazer parte também da parcela salarial. Quando depois da reforma, houve uma MP estabelecida em novembro de 2017, mas que perdeu a vigência, e aí ela falava outras coisas a respeito dos prêmios e sobre as questões das diárias também, mas elas não elas não passaram a não ter validade, e aí ela caducou, e aí ficou simplesmente como prêmio, não sendo verba salarial, sendo exclusivamente diária, ou sendo exclusivamente indenizatória. Então, você recebe esse prêmio e aí ele não tem caráter. Há uma forma de fraudar também, né, a legislação, porque aí, ao invés de ser uma gratificação, eu mando você bater meta, te dou o valor em dinheiro, mas eu digo que é um prêmio. E aí ele não vai ter caráter salarial, tá, gente? É uma forma também. Aí tem a questão da primazia da realidade, pode-se discutir isso na justiça, mas entende-se, né, inicialmente, que caso não esteja prova em contrário, que é um prêmio e não vai ter caráter salarial. Uma outra verba indenizatória é a verba de auxílio alimentação. Então, aquele valor que você pede, ticket, vale, cesta básica, eles não têm caráter salarial. Então, eles não repercutem nos demais valores, para 13º, para férias, para nada disso. Então, tanto o FGTS ou
o auxílio alimentação que você recebe, tem lugares que pagam 600, 700 reais de auxílio alimentação. Esse valor, ele não entra como conta de salário, não entra para FGTS, não entra para as férias, não entra para nada, tá? Ele é um valor que você recebe, é um ticket que você recebe, é aquele cartãozinho que o pessoal passa em supermercado, em restaurante, que é chamado de auxílio alimentação. Agora, ele não pode ser pago em dinheiro. A partir do momento que ele é pago em dinheiro, né, se você coloca o dinheiro ali na conta do empregado, aí ele passa a perder esse caráter indenizatório. Certo, gente? O Vale Transporte é o Vale Transporte que você paga para ir e voltar ao trabalho, também não tem natureza salarial, você dá um desconto de 6% no salário do empregado para custear esse salário, é permitido, mas não tem natureza. O salário família é o salário que você paga, né, que recebe pelo o INSS paga e depois o empregado paga depois o INSS restitui. É um salário família, que ele é pago por menor de idade até 14 anos, mas ele também não tem natureza salarial. Tá bom, gente? E o seguro-desemprego é quando você é demitido e aí você pede o seguro-desemprego, a gente vai estudar seguro-desemprego um pouco mais na frente. Então, eu só quero que vocês entendam que existem parcelas salariais e parcelas indenizatórias. Salariais, elas vão refletir nas demais verbas trabalhistas, inclusive no FGTS, e as indenizatórias, elas não refletem nas demais parcelas, elas são pagas por si só e pronto. Não vou contar, não vou poder somar quando eu for pagar 13º, quando eu for pagar FGTS. A gente vai entrar agora no que a gente chama de salário in natura. Quando a pessoa ela recebe parte do salário em dinheiro e parte do salário em utilidades. O salário, por exemplo, passa a ser a moradia, mais a alimentação, mais o dinheiro. Então, aí, ele passa a ser tido como o salário in natura. Então, não é só dinheiro que a pessoa recebe, ela recebe também alguns benefícios, algumas questões em utilidades. No mínimo, essa pessoa que tem esse salário, ela tem que receber 30% em dinheiro, e aí os outros 70% pode ser em utilidade, a gente que faz isso. Essas utilidades, elas são descontadas do salário, então eu te contratei para você receber 10 mil reais por mês, tá? Você vai receber 10 mil por mês, é o seu salário. Mas desses 10 mil, na verdade, seu salário é 10 mil, só que eu posso pagar você em algumas utilidades. Então, eu posso pagar desses 10 mil 20% em alimentação e até 25% em moradia para o trabalhador urbano. Para o trabalhador rural é o contrário, alimentação 25%, moradia 20%. Então, você pode pagar até 20% em alimentação, até 25% em moradia para o urbano e para o rural, até 25% em alimentação e até 20% em moradia. Então, eu pago um valor de salário em dinheiro e outros valores de moradia. Então, tem empresas que pagam o aluguel da pessoa. Aí é contado como salário, é uma parte do seu salário, tá? Você, na verdade, eu ganho 5 mil, mas a minha empresa paga a casa que eu moro, paga o aluguel da casa que eu moro, me dá um dinheiro para eu comer, né? Eu pago em comida. Tem gente que paga no próprio cartão de crédito a comida e depois manda o voucherzinho para a empresa, né? Fazendo a planilha de custos de quanto ela recebeu e a pessoa paga em dinheiro. Isso também é salário, tá, gente? Isso também é considerado salário, porque aí você tá de boa, né? Você não paga aluguel e nem paga, e aí é tido como salário também, conta para as demais parcelas, né? É tido como salário. Você soma essas duas coisas e isso aí é o seu salário. Normalmente as empresas não pagam. Na verdade, as empresas que fazem isso, elas contratam as pessoas como PJ, né? Então, fazem um contrato como PJ e aí te pagam um valor mensal em dinheiro e diz que tá te dando garantias, como eu vou te pagar o apartamento que você tá morando e você vai me mandar as notas de táxi e de comida. Você come onde você quiser, eu te dou um valor máximo que você pode gastar por dia, tipo, você pode gastar 100 reais por dia de comida. E aí você compra aquilo ali. E aí elas contratam as pessoas como PJ. E aí é um erro, você pode entrar na justiça e invalidar isso daí. Mas existem empresas que assinam uma carteira do empregado, colocam como se o empregado ganhasse 5 mil,
Mas além desses 5 mil, que é o salário dela, ela paga a sua casa e paga toda a sua alimentação em dinheiro. Ou seja, você come onde você quiser, você tá pagando e depois ela lhe restitui isso em dinheiro. Esses dois valores, eles são salário da mesma forma, são pagamentos de salário in natura. Tá bom, gente? É vedado o pagamento desse salário in natura, né, de alimentação para cigarros, bebidas e drogas. Então, não cabe botar ali e dizer que você tomou cerveja, porque aí ele não paga, tá? Porque bebidas alcoólicas não entra nesse pagamento. O requisito para que isso seja caracterizado como salário in natura é que esteja uma habitualidade e que haja uma contraprestação. Tá? Então, eu pago R$800 a você de salário e pago mais R$300 para você em alimentação. Então, você come onde você quiser e você me devolve as notas. Ou então eu te mando esse dinheiro mesmo. Todo mês eu digo, olha, vou te mandar R$300 aí por alimentação. Então, na verdade, seu salário não é R$800. Seu salário é R$1.100. E aí, esses R$1.100 é que eles vão refletir nas demais verbas. Certo, gente? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam de salário in natura. Parte em dinheiro, parte em utilidade. Então, eu posso pagar um valor em dinheiro e outra parte em alimentação e em moradia para você. Sendo vedado que seja pago em cigarros, em bebidas e em drogas. Os requisitos são que tenha habitualidade e a contraprestação e que tenha essa contraprestação. E aí eu cito o exemplo, R$800 em dinheiro, mais R$300 em alimentação, aí eu tenho que seu salário, na verdade, é R$1.100. Eu preciso também fazer uma diferenciação, quando a gente fala em salário in natura, na questão do pelo salário, ou quando é pelo trabalho e para o trabalho. Então, se eu recebo alguma contraprestação pelo trabalho, ou seja, eu recebo esse dinheiro que eu vou usufruir como alimentação, mas eu recebo porque eu estou trabalhando, é pelo meu trabalho, né? Aí ele vai ser salário. Agora, se eu recebo alguma coisa para trabalhar, como por exemplo, uma ferramenta, ou seja, eu tenho um carro, mas eu preciso usar esse carro para trabalhar, porque eu trabalho indo visitar vários locais. Então, esse carro, ele é para o trabalho. E aí, ele é uma ferramenta de trabalho. E aí, ele não vai ser salário. Tá, gente? Então, salário. Aí, você se faz essa pergunta. Você tá recebendo pelo trabalho ou para o trabalho? Se for pelo trabalho, é salário. É considerado salário e vai repercutir nas demais verbas. Mas, se for para o trabalho, como ferramenta indispensável de serviço, não é considerado como verba salarial e aí não vai repercutir nas demais verbas trabalhistas. Tá bom, gente? Por fim, para a gente encerrar o tema de equiparação salarial, ou do tema de remuneração, eu vou falar com vocês sobre a equiparação salarial. Antes disso, eu quero que vocês deem uma lida no artigo 458, que é o que fala do salário in natura na CLT, tá? E aí vocês dão uma lida para ver quais são lá os mecanismos, quais são as parcelas que são consideradas, não são consideradas salários in natura. E lá vai ter plano odontológico, questão de bolsa de estudo, que também é pago. Lá tem algumas alternativas e eu peço que vocês façam a leitura desse artigo da CLT, que fala dos salários e das parcelas. Então, um tema para a gente encerrar a parte de remuneração é a equiparação salarial. A equiparação salarial está prevista no artigo 461 da CLT. E ela vai, nada mais quando eu equiparo alguma coisa, eu proíbo a diferença de salário, né? Então, eu faço uma proibição de diferença de salários entre pessoas que exercem a mesma função. Professora, mas aí não tem nenhum requisito? Todo mundo vai receber esse mesmo valor? Trabalha na mesma função, tem que receber esse mesmo valor? Não. Existem requisitos para que se estabeleça essa equiparação salarial. Eles estão previstos no artigo 461 da CLT e são que trabalhem para o mesmo empregador, na mesma função, no mesmo estabelecimento, que trabalho seja de igual valor, tempo não superior na função,
de 2 anos e 4 anos no emprego. Inexistência de quadro de carreira naquela empresa. Então, vamos lá. Para eu equiparar um trabalhador ao seu paradigma, que é como a gente chama aquele empregado que está lá, que já trabalhava e recebe aquele salário, para eu equiparar esses dois salários, é necessário que se preencha esses requisitos. O empregador, ele tem que ser o mesmo, então, se eu trabalho na empresa A e você trabalha na empresa B, meu salário não necessariamente precisa ser igual ao seu, porque nós não trabalhamos na mesma empresa. Então, eu tenho que ter o mesmo empregador, a mesma função, então eu tenho que exercer a mesma função que você. A gente tem que ter a mesma função, paradigma, o empregado tem que ter a mesma função. Tem que ter o mesmo estabelecimento, ou seja, tem que ser antes da reforma trabalhista, era a mesma localidade. Então, era quando existia na mesma localidade, na mesma cidade, aí você tinha o direito a receber o mesmo salário. Só que agora não, é no mesmo estabelecimento. É como se, tipo assim, ó, aquela filial pode pagar um lugar, ó, o absurdo. E essa filial não, porque não são o mesmo estabelecimento, segundo o legislador. Então, esse trabalho tem que ser de igual valor, ou seja, tem que ter a mesma produtividade. O tempo não superior à função, e aí no material não vai ter, de 2 anos, tá? Eu peço que vocês acrescentem. E 4 anos no emprego. Então, a função de 2 anos, na mesma função, e que dentro da empresa não tenha 4 anos. O que é que isso quer dizer? É o seguinte, ó. Eu entrei nessa empresa, eu sou trabalhadora. Eu entrei nessa empresa como, sei lá, balconista, atendente. Entrei como balconista, tá? Eu entrei como balconista. E eu tô trabalhando ali como balconista nessa empresa. Trabalhei mais de 2 anos naquela função ali daquela empresa. Você entrou depois de mim. Aí depois me mudaram de função, eu fui para uma outra função, mas eu já tenho 3 anos, sei lá, trabalhando na empresa. E aí depois você entrou. Então, na verdade, assim, eu tenho 4 anos já trabalhando naquela empresa e eu mudei de setor, tá? Mudei de setor, mudei de função, mas eu já tenho 4 anos trabalhando na empresa. Você acabou de entrar na empresa. Eu já estou na empresa há mais de 4 anos, apesar de não estar na mesma função. Então, eu já não posso mais ser o seu paradigma. Porque o paradigma tem que trabalhar na mesma empresa menos de 4 anos, tá? Não importa a função. Então, ela tem que estar na empresa menos de 4 anos. Porque se for um tempo superior na função de 2 anos e tempo superior de 4 anos na empresa, não pode ser usado como paradigma. Então, tem que ter na função até 2 anos, não tempo que não seja superior até 2 anos. Então, para eu equiparar, para eu receber o mesmo salário que você, exercendo a mesma função, eu não posso ter uma diferença na função de 2 anos. E também você não pode estar na empresa há mais do que 4 anos, tá, gente? Então, é isso aí que isso quer dizer. E não pode existir quadro de carreira, ou seja, quadro de carreira é quando você tem um regulamento da empresa, por exemplo, a Webser tem isso, existe um quadro de carreira, você vai progredindo, né, aos poucos. Então, a empresa não pode ter um quadro de carreira. Normalmente são empresas grandes que se tem quadro de carreira. Tá certo, gente? Então, isso é a equiparação salarial. Antes, eu quero fazer umas observações para vocês a respeito disso. Quando a gente fala em mesmo empregador, grupo econômico se equipara a mesmo empregador, tá, gente? Então, trabalha no mesmo grupo econômico, se equipara ao mesmo empregador. Terceirização não cabe equiparação. Então, mesmo que eu exerça a mesma função, trabalhe na mesma empresa, mas é terceirizado. Então, não cabe equiparação entre você que é terceirizado e aquela pessoa que lá trabalha. Então, é por isso que pode ter salários diferentes. Mesmo estabelecimento é diferente de mesma localidade, né? Como eu disse, tem que ser o mesmo estabelecimento, não mais na mesma cidade, é o mesmo estabelecimento. A mesma função pode ser a mesma função, você vai ver o que essa pessoa faz. O nome pode ser diferente, tá? Tem gente que usa recepcionista, balconista, mas exercem a mesma coisa. Então, não importa a nomenclatura, desde que seja a mesma função. E trabalho de igual valor é a mesma perfeição técnica e mesma produtividade. Então, tem que ser um trabalho que seja igual. Você faz o trabalho da mesma forma que a pessoa produz igual a ela e ganha menos. Então, se você cumprir todos esses requisitos,
você tem direito à equiparação. Então, tempo superior a 4 anos na empresa, não importa se em outra função. Então, você poderia exercer outra função. Mas se você tiver mais de 4 anos na empresa, se o paradigma tiver mais de 4 anos na empresa e você não pode utilizá-lo como parâmetro para equiparar o seu salário. Então, o que eu preciso que vocês saibam, e o que mais se cobra, e o que na OAB e tudo mais, e que vocês precisam saber para a vida também, são esses requisitos. Então, mesmo empregador, mesma função, mesmo estabelecimento, trabalho de igual valor, e aí a mesma perfeição técnica e produtividade, tempo não superior na função de 2 anos e 4 anos na empresa, mesmo que a função lá, porque a pessoa exercer é diferente, e inexistência de quadro de carreira na empresa. Então, eu tenho uma equiparação com o paradigma. Eu pego alguém e peço para que o salário se equipare o dessa pessoa. E aí, você tem que ver se todos esses requisitos, eles são contemplados. Tá certo, gente? Assim eu encerro a remuneração. Peço que vocês estudem pelos livros, leiam aí. Tem o Henrique Correia, tem o Gustavo Felipe, tem o Carlos Henrique Bezerra Leite. Façam a leitura da CLT também, nas partes a partir do artigo 458, que vai falar sobre remuneração. E aí eu peço que vocês façam uma leitura também da CLT, tá, gente? Para se aprofundar mais no assunto. Qualquer coisa, estou à disposição, faço uma leitura da doutrina, qualquer coisa estou à disposição. E esse é um dos assuntos da nossa próxima prova, que eu vou colocar agora no sábado, e vou dar a vocês alguns dias para vocês me entregarem. Tá bom, gente? Um grande abraço e até daqui a pouco, porque eu vou gravar uma outra aula ainda hoje para postar para vocês sobre estabilidade e FGTS. Um grande beijo.